Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou estar ensinando vocês como criar esse flyer, para o Dia dos Pais, certo? Um flyer bem simples, utilizando elementos básicos, beleza? Onde você também não vai precisar estar trabalhando com recorte, certo? Apenas com ambientação, certo? Isso vai agilizar bastante aí o seu trabalho, beleza? Então, essa é nossa arte, que a gente criou. Vocês podem ver que aqui são elementos básicos, como já falei. Tem aqui a logo da empresa, certo? Que para quem vocês vão estar fazendo a arte, o contato, Feliz Dia dos Pais e uma imagem, certo? E apenas o que a gente utilizou aqui foi a ambientação, beleza? Então, pessoal, antes de começar a aula, peço a vocês que deixem seu like, certo? Se inscrevam no canal, beleza? Que isso nos ajuda bastante, certo? Além do mais, vocês vão ficar sempre por dentro quando sair aula nova aqui no canal. Outra coisa também, pessoal, no fim dessa aula, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Dessa arte, ok? E também estou sempre deixando aqui na descrição alguns links, certo? Onde tem um site aí, pessoal, onde vocês podem estar adquirindo, certo? Um pack de elementos, beleza? De vários elementos mesmo, para vocês estarem agilizando ainda mais o seu trabalho, certo? Nesse pack vem diversas artes em PSD, beleza? Editáveis, para vocês estarem adaptando aí para os clientes de vocês. Tem também no mesmo pack, certo? Vários elementos aí para vocês estarem utilizando, beleza? Como letra 3D, certo? Background, certo? Imagens para vocês utilizarem como plano de fundo, certo? Texturas, tem também stickers, certo? Além de diversos outros elementos aí em PNG para vocês, beleza? Outra coisa também, tem um curso aí bastante legal que eu estou deixando na descrição para vocês que querem se aprofundar mais nessa área de design, certo? Então clica lá e confere. E outra coisa também, fiquem ligados aí nos nossos parceiros, certo? Dá uma olhadinha aí, tô deixando sempre na descrição o canal do Ademir Web, certo? O Ademir Web é um design aí de bastante sucesso, certo? Lá vocês vão estar aprendendo muito com ele. Então aqui, pessoal, voltando aqui para nossa aula, eu vou estar criando um novo arquivo, certo? No tamanho 1080 por 1080. Outra coisa também, pessoal, vou pedindo desculpas a vocês, certo? Por esse barulho de fundo aí. É que estou gravando a aula agora nesse horário de meio-dia, certo? Meio-dia, 1h, E tá tendo bastante barulho aqui na cidade. Então, hoje também é sexta-feira, Então, eu peço a vocês que me deem aí, certo? Esse perdão, beleza? Então, vamos aqui fazer o seguinte. Para começar, eu vou estar utilizando essa cor aqui, certo? Que vocês podem estar copiando o código. Vou dar um OK nela, certo? Vou vir aqui na ferramenta lata de tinta, beleza? E vou estar clicando aqui no nosso fundo, certo? No nosso BG. E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Aqui agora o que é que eu vou estar fazendo, pessoal? Vou estar arrastando para cá, certo? Alguns elementos que eu vou estar utilizando. De início, vou trazer para cá, certo? Essa imagem aqui. O que é bom dessa arte, pessoal? Essa arte é boa porque vocês podem estar utilizando ela, certo? Com diversos temas, certo? Nesse caso aqui eu vou fingir aqui que eu estou criando uma arte para uma escola, certo? Para uma universidade. Então eu vou estar utilizando aqui um pai, certo? E um filho estudando, certo? O pai ensinando ao filho. Mas vocês podem também estar utilizando, por exemplo, para uma empresa de confeitaria, certo? Vocês podem estar utilizando um pai e o filho fazendo um bolo, certo? Vocês podem estar utilizando também o pai e o filho jogando videogame, certo? Para uma empresa aí de provedor, para um provedor de internet, certo? Então, essa arte aí é bastante adaptável aí para vocês, beleza? Então aqui nessa imagem, certo? Eu posicionei ela aqui dessa forma, deixando esse espaço aqui vazio, que é onde eu vou estar colocando o nosso texto, certo? E aqui embaixo, certo? Onde tem essa linha aqui que demarca o final da imagem, eu vou estar disfarçando ela, certo? Então vou aumentar um pouquinho mais aqui, deixar mais ou menos aqui assim. Vou pegar essa imagem aqui, criar uma máscara de camada nela. Com o B do seu teclado você consegue ativar o pincel, beleza? E aqui vocês deixam o pincel na dureza 0, certo? Então ele vai ficar bem leve aí, o pincel. E aqui na coloração dele você vai jogar cor preta, certo? Preto apaga, certo? E o branco revela, beleza? Então, vamos lá. Joga no preto e aqui agora a gente vai disfarçar essa linha
aqui de baixo, beleza? Então vai ficar dessa forma aí. E aqui agora, pessoal, o que é que eu vou estar fazendo? Para a gente não precisar recortar esse fundo, mas conseguir ambientar essa imagem, o que é que eu utilizei aqui? A gente vai criar uma nova camada, certo? Desculpe, uma nova camada. B do seu teclado, mais uma vez, mantendo a mesma coloração, certo? Então vamos aumentar um pouco o pincel aqui. E aqui agora a gente vai pintando aqui ao redor do nossos personagens, certo? Não precisa você fazer a pintura certinha, beleza? Que ele pode ficar dessa forma aí. Após a ambientação, isso aqui vai ficar bastante legal, certo? Então aqui agora o que é que eu vou fazer? Reduz um pouco o preenchimento dele, certo? Vou deixar aqui mais ou menos 60%. Deixa aqui em 65% mais ou menos. Beleza? Então ele vai ficar dessa forma aí. Vocês veem aí que ele já começa, né, a dar uma ambientação. Então aqui agora, para ambientar mais ainda o nosso projeto, eu vou criar, né, uma pesquisa de cor. Beleza? Eu vou colocar uma pesquisa de cor aqui e a gente agora vai começar a procurar, certo? A melhor pesquisa de cor que se encaixa com o nosso projeto. Beleza? Então vocês vão pesquisando aí as cores, certo? De acordo com o projeto de vocês. No meu caso, como é um tom mais azulado, essa pesquisa de cor aqui se encaixou perfeitamente, essa Crisp Win, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou reduzir um pouco o seu preenchimento, que eu achei que ela está muito forte, beleza? E aqui agora eu vou ativar outra pesquisa de cor nela, certo? E aqui agora a gente vai procurando, né, outra pesquisa de cor que também se encaixe com o nosso projeto, beleza? Essa Horror, certo? Também se encaixou bem. Vou jogar ela aqui em 50% também, mais ou menos, né? Vou ativar outra pesquisa de cor, certo? Vamos ativar outra pesquisa de cor aqui e vamos ver, né, se a gente consegue encaixar uma aqui que fique boa, certo? Essa Software também gostei bastante dela, né? Então vou estar deixando ela ativada aqui e vou colocar o preenchimento em 70%. Vocês podem perceber, pessoal, que ela já ficou, né, bastante ambientada no nosso projeto. Então aqui agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, certo? Renomear esse agrupamento, beleza? Vamos colocar aqui ambientação, certo? Ambientação. E agora, para a gente ambientar mais ainda nosso projeto, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou criar uma nova camada, vou jogar aqui a coloração dela num tom de cinza, beleza? Pode ser esse tom de cinza aí para vocês escolhem um, certo? A gente vai clicar aqui nele, beleza? Vai ativar o preencher, né, toda essa camada, certo? Com a ferramenta lata de tinta. Agora com a ferramenta selecionada a gente vai vir aqui em filtro, beleza? Ruído, né? E adicionar ruído, certo? Então vai ficar dessa forma aí. Adicionar o ruído, pode botar o ruído em 22% e dar OK. E agora no modo multiplicação a gente vai colocar aqui luz indireta, certo? Vamos ver se tem outra que se encaixe melhor. Não, eu gostei dessa luz direta, então a gente vai colocar essa luz direta e reduzir o seu preenchimento aqui para 60%, beleza? Então a gente criou, né, esse ruído aí em nosso projeto, certo? Então vai ficar dessa forma aí. Consequentemente ele consegue ambientar, né, um pouco melhor nossa social media, certo? Nossa arte. E aqui agora o que é que eu vou estar fazendo, pessoal? Vou selecionar tudo isso aqui e vamos colocar aqui BG, beleza? A gente colocou aqui como BG, né? E agora a gente vai começar a trabalhar em algumas outras coisas aqui, certo? Antes de tudo, eu vou vir aqui nessa imagem, certo? Vou adicionar aqui uma cor sólida, certo? Cor sólida, vamos jogar aqui um tom de azul, beleza? Pode ser esse azul aqui mesmo, né? Vocês podem copiar o código. E aí agora o que a gente vai fazer com esse tom? Vamos colocar ele aqui em mais ou menos aqui 8%, né? Para ele criar mais ainda uma ambientação em nosso projeto, certo? Então agora aqui a gente vai, né, jogar essa ambientação aqui dentro. Agora a gente vai começar a trabalhar com os textos, certo? Então aqui agora o que eu vou estar fazendo? Vou digitar aqui feliz, né? Ctrl T, aumenta o tamanho dele. Feliz. Com Alt pressionado, você clica e arrasta, você consegue criar uma cópia, né, do elemento que você tiver selecionado, beleza? Vou alterar a cor desse daqui só para vocês verem melhor, beleza? Então vou colocar aqui um tom de azul, né? Vou jogar esse azul aqui
E agora aqui eu vou colocar um tom de azul mais escuro. Beleza? Vai ficar dessa forma aí. Vai ficar mais ou menos dessa cor aí, certo? Vocês podem copiar o código, né? Mais uma vez. E agora eu vou colocar o que aqui, pessoal? Vou colocar dia, certo? Dia. Com auto pressionado, a gente clica e arrasta, cria uma nova cópia, né? Dos, certo? Ctrl T nele, vamos reduzir seu tamanho, beleza? Vamos jogar ele aqui mais ou menos alinhado com a base, né? Do outro nome, beleza? Eu vou dar 2 cliques nele, com tudo selecionado, vocês pressionam Alt e setinha para a direita do seu teclado, certo? Vocês vão conseguir aumentar o espaçamento entre as letras, beleza? Então vai ficar assim, Feliz Dia dos, certo? E agora a gente vai criar uma cópia dele aqui e colocar pais, certo? Feliz Dia dos Pais. Vamos colocar ele aqui em cima, né? Joga um pouco mais para cá. Pronto, vai ficar dessa forma aí, certo? E o feliz, né? Vou jogar a coloração dele na cor branca, certo? Lembrando que a fonte que eu utilizei, pessoal, no Dia dos Pais foi essa daqui, Black Oval, certo? 2. É uma fonte que vocês encontram gratuita aí na internet, certo? Se não encontrar, vocês podem estar utilizando outra fonte aí próxima a isso, beleza? Ou que se refiram, né, o tema que vocês vão estar fazendo, certo? E aqui agora eu vou escolher a seguinte fonte, Agostina, né? Agostina, que ela, só para dar um diferencial aí do feliz, né, para o restante do texto. Dá um Ctrl T nele, reduz um pouco o seu tamanho, beleza? Pode deixar mais ou menos aqui assim. E vamos arrastar essa camada aqui para cima de tudo, certo? Então o texto vai ficar aqui acima de tudo, certo? Dou 2 cliques nele, venho aqui e no espaçamento coloco em 0, certo? Que é para ele ficar perfeitinho aí, beleza? E agora eu vou jogando um pouco mais para a esquerda. Pronto, vai ficar dessa forma aí, pessoal. Agora o que é que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J, certo? Nessa camada. E na camada de baixo eu vou mudar a coloração dele, né? Para essa mesma cor que a gente utilizou aqui nesse elemento, certo? No Dia dos Pais, certo? E agora eu vou dar alguns cliques com a seta para baixo, né? Para ele ficar mais ou menos aqui assim. E com a seta para a direita também eu vou dar alguns cliques aqui. Pronto, vai ficar dessa forma aí, beleza? Então a gente acaba de criar aí, né, o texto para o nosso Dia dos Pais. Para dar uma incrementada a mais, né, eu vou estar fazendo o seguinte: vou trazer essa imagem para cá, certo? Uma imagem também que eu vou estar disponibilizando ela para vocês, né? Lembrando, pessoal, para vocês que querem ter um banco de imagens, certo, em seu computador, para facilitar ainda mais os seus projetos, né, vocês podem estar entrando no link que eu estou deixando aí na descrição, certo? Lá tem bastante elemento, certo? Eu garanto a vocês que vocês vão ter tudo em um lugar só, ok? Então voltando aqui, vou criar uma seleção, né, ao redor desse bigode, né? E vou dar um Ctrl J, certo? Agora na camada de baixo, né, que é a camada que a gente havia arrastado para cá, vou deletar ela, certo? E assim a gente fez um recorte, né, mantendo só o bigode. Beleza? Eu vou dar um Ctrl T nele, certo? Vou reduzir um pouco o seu tamanho. Desculpa, pessoal, antes de você reduzir, converter em objeto inteligente. Por que converter em objeto inteligente? Porque você mantém a qualidade da imagem, certo? Se você rasteriza a camada e aí você diminui, aumenta, a sua imagem vai perdendo pixels, certo? Em cada redução, em cada aumentada dessa aí que vocês vão estar fazendo, certo? Então vai ficar com uma imagem de baixa qualidade. Então agora sim a gente reduz o tamanho dele, né? Vou arrastar ele para cá assim mais ou menos, Ctrl T, certo? E vou rotacionar um pouco ele, beleza? Vai ficar mais ou menos aqui assim, nessa posição e com esse tamanho. E agora aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em sobreposição de cor, né? E na sobreposição de cor vocês vão selecionar aqui e seleciona, né, com conta-gotas essa mesma cor que a gente utilizou no Dia dos Pais. Então ok e ok. Certo? Então vai ficar dessa forma aí, o bigode. E agora eu vou dar um Ctrl J nesse bigode, né? E no de baixo vou rasterizar a camada. Na verdade eu vou converter em objeto inteligente, né? Vou converter em objeto inteligente a outra também, né? Agora a de baixo eu vou fazer o seguinte: vou dar um Ctrl U, certo? Para abrir matiz e saturação, e vou aumentar a luminosidade para 100%, beleza? E aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou baixar ela, certo?
para cá e para cá, beleza? Com a seta vocês podem ir baixando, certo? De vocês também aí. Ctrl Z, pronto. Vocês vão deixar mais ou menos aqui assim ela, nessa posição, beleza? E aqui agora o que a gente vai fazer? Seleciona dia dos pais, né? Dia dos pais, seleciona as camadas dele, vou dar um Ctrl G nela, certo? Vou digitar aqui dia dos pais, certo? Para facilitar aí pra gente. Essa daqui, feliz, né? Feliz, vamos ver, feliz é de baixo e a outra de cima, vou jogar cá para baixo, né? Vou selecionar as duas, Ctrl G, desculpe, vou colocar aqui feliz, certo? E no bigode também vou agrupar os dois e colocar aqui bigode, certo? Pronto. Então a gente agrupou tudo certinho aqui, né? Feliz e dia dos pais, né? E agora nesse dia dos pais, o que é que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J, certo? Nele. E aí agora eu vou converter em objeto inteligente, certo? Vou converter em objeto inteligente o de baixo, certo? Converter em objeto inteligente a camada de baixo, né? E nela agora eu vou dar um Ctrl U, certo? E aumentar a luminosidade para a gente deixar tudo branco, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, com a seta para baixo também a gente pode ir, né? Ir baixando para cá, né? E para a direita, certo? Vamos deixar mais ou menos aqui assim, desse jeitinho aqui. Vou subir mais um pouco, né? Pronto, vou deixar mais ou menos aqui assim, certo? Agora no de cima, né? No dia dos pais de cima que a gente havia criado, vou converter ele também em objeto inteligente, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em FX, certo? E traçado, beleza? Vamos aplicar um traçado. Vocês podem aplicar um traçado aí de mais ou menos aí 3, certo? 3 pixels, certo? E dá um OK, beleza? Agora eu vou dar um Ctrl J, né? Nessa camada que a gente já havia criado o traçado, converte ela em objeto inteligente. Beleza? E a outra camada que a gente havia convertido em objeto inteligente e a gente aplicou o traçado, eu vou fazer o seguinte, pega o efeito dela de traçado e joga na lixeira, certo? Então, né, a gente tem aqui uma sem traçado e a outra que a gente aplicou o traçado, certo? Nessa que a gente aplicou o traçado, a gente utilizou ela só como um molde, beleza? Então, por que a gente vai utilizar ela só como um molde? Vocês vão vir aqui, Ctrl pressionado, certo? E seleciona na miniatura. A gente fez, né, todo um contorno ao redor dessa camada. E agora vou vir aqui onde tem Dia dos Pais, né, que é a que ficou branca por baixo de tudo. Vou dar o que nela? Uma máscara de camada, certo? Então a gente acaba de criar uma máscara de camada. Com a máscara de camada pressionada, selecionada, vocês vão dar um Ctrl I, beleza? Então a gente, né, fez esse contorno aqui ao redor dela por baixo. E a camada de cima que a gente havia aplicado o contorno, só deletar ela, certo? Por isso que a gente utilizou ela como molde. Então, veja agora, né, o que aconteceu. Fizemos, né, um contorno branco, porém que não está encostado, né, no azul, certo? Ele está com uma separação. E essa separação é referente, né, àquele traçado que a gente havia aplicado. Beleza? Então, ficou dessa forma aqui, né? Agora eu vou selecionar os dois dias dos pais. Vou mais uma vez renomear aqui Dia dos Pais, certo? Seleciona tudo e agora vou selecionar tudo, né? E vou colocar aqui Feliz Dia dos Pais, que aqui é o agrupamento completo dele, certo? Com esse Feliz Dia dos Pais criado, vou dar um Ctrl T nele, né? Vou pressionar Ctrl e nesse pontinho do meio aqui, eu vou arrastar ele um pouco para a direita, certo? Pode deixar aí mais ou menos 8 graus. Beleza? E agora eu vou rotacionar ele também um pouquinho aí, certo? Também pode deixar ele aí mais ou menos 9 graus, certo? E agora eu vou arrastar cá para cima, beleza? Ctrl T nele, né? E agora você pode aumentar o tamanho também, certo? Então fica dessa forma aqui. Porém, o que é que acontece? A gente não pode deixar esse texto grudado nas bordas, certo? Sempre eu venho falando nas aulas, para vocês que me acompanham nas aulas. Nunca deixe o texto colado nas bordas, beleza? O texto precisa, né, ter uma área segura, ter um respiro, certo? Então, para isso, sempre aconselho vocês fazerem o seguinte: visualizar novo layout de guias, certo? E adicione esse novo layout de guias aqui com 50 pixels, né? Na esquerda, na direita, embaixo e em cima, certo? E dá um OK. Ele vai criar, né, essa margem aqui pra gente. E percebam, né, que o texto está exatamente onde eu queria, beleza?
porém ele passou um pouquinho aqui ainda em cima. O que é que eu vou fazer? Só dar um ajustezinho. Então Ctrl T nele, né? Vou arrastar ele um pouco para baixo, né? Para cá. Vou rotacionar mais um pouquinho ele, certo? Rotacionar mais um pouquinho ele, né? Para essa parte aqui acompanhar também as costas do menino. Beleza? Colo ele aqui, certo? E posso aumentar mais um pouquinho ainda esse texto. Cuidado para não encostar aqui na cabeça do menino, certo? Então dá um Enter aí, dá uma Ctrl H, né? Ctrl H a gente mostra, certo? As linhas guias, Ctrl H a gente apaga, beleza? Então vou subir mais um pouquinho aqui, Ctrl H para a gente ver como é que tá, né? Vou subir mais um pouquinho, beleza? Pode encostar ele aqui na linha, né? E o de cá também na linha, dá um Ctrl H. Pronto, então ficou dessa forma aí, certo? Feliz Dia dos Pais. Aqui eu coloquei um elementozinho, né? Só para dar uma incrementada a mais também. O que foi que eu fiz? Criei uma nova camada, né? E agora com o B do seu pincel, você vai ativar o pincel, né? Com o B do seu teclado, ativa o pincel. Abre e fecha colchete, você consegue aumentar e diminuir o tamanho do pincel, né? E aqui na dureza eu vou colocar em 100%. E vou deixar o pincel bem fininho aqui assim, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Dou um clique aqui nessa posição, Shift pressionado, certo? Dou um clique nessa posição de cá. Antes, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a coloração dele aqui, né? Para o mesmo tom, clica aqui e o mesmo tom aqui do texto, certo? Então, aqui agora vamos novamente. Clicou aqui, Shift pressionado, clicou cá, cria uma linha reta. Clica aqui, Shift pressionado aqui, Shift pressionado aqui. Pronto. Fica dessa forma aí, certo? Só para dar uma incrementada a mais no nosso projeto. Beleza? Vou jogando um pouco mais para baixo, né? Ctrl H para ver como é que tá as linhas guias, né? Vamos deixar mais ou menos aqui assim. Vou arrastar ele aqui para dentro do Feliz Dia dos Pais, né? Já que ele faz parte de todo esse elemento. Beleza? E aqui agora o que é que eu vou fazer para finalizar? Só arrastar para cá, né? A logo, né? Que eu não coloquei aqui, na verdade, a logo da empresa, né? Mas eu vou pegar esse daqui e arrasto para lá, né? Vou pegar aqui rodapé, certo? Vou pegar aqui, deixa eu ver qual foi, essa daqui. Vou arrastar para cá, né? Só por motivo mesmo de ensino, certo? Não estou fazendo para o SESI, nem o SESI está me patrocinando, né? Só mesmo por motivo de estudo. Seleciona a logo que a gente acabou de colocar, né? E seleciona aqui o BG, certo? E a gente vem aqui nessa ferramenta aí alinhar. Desculpe, ele não vai alinhar perfeitamente, por quê? Porque essa imagem aqui que a gente colocou, ela está passando, né? Então o que é que eu faço? Abro aqui o BG, né? Seleciono a logo, vou colocar aqui SESI, né? Para ficar mais fácil para vocês. A logo, né? Seleciono também aqui o fundo, né? O fundo lá, bem último mesmo, certo? E agora sim ele vai alinhar perfeitamente, ok? Fecha aqui o BG, né? E aqui eu vou Ctrl G, colocar aqui logo, certo? E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar um retângulo, né? Vou pegar um retângulo e jogar ele aqui mais ou menos nessa posição, certo? E esse retângulo vocês podem escolher a coloração de vocês. No outro eu coloquei branco, né? Mas nesse eu vou deixar essa coloração aqui. Vamos ver se fica bom, né? Dá um Enter. Agora sim ele fica dessa forma aqui. Vamos ver se vai ficar bom dessa forma. Ctrl H. Vamos ver se ele encaixa. Acho que não. Acho que eu vou preferir o branco assim mesmo ainda, certo? Dois cliques aqui em cima da camada dele e arrasto para o branco, certo? Então vai ficar dessa forma aí. E aqui agora o que é que eu vou fazer? Ctrl T nele, né? Aumenta um pouco mais, certo? Pode aumentar um pouquinho mais esse rodapé. Deixa aqui assim. E a logo eu vou subir mais um pouquinho. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Beleza? E aqui agora o que a gente vai fazer? Clica aqui, certo? E agora vocês vão colocar os contatos aí da empresa de vocês, certo? Então eu vou colocar aqui um contato aleatório, né? E aí vocês podem colocar o de vocês aí. Aumenta um pouco o tamanho, né, dele. Joga aqui, certo? E agora o que é que eu vou fazer? A fonte. Vou utilizar uma fonte mais séria, certo? Uma fonte mais retinha aí, né? Para ficar mais agradável, beleza? Então eu vou utilizar essa fonte aqui, Aita, né? Vocês podem estar baixando ela também na internet. Vou reduzir um pouco mais o tamanho dele, né? Vou jogar aqui nessa posição, auto pressionado, a gente clica e arrasta, né?
E agora eu vou colocar aqui o arroba da empresa de vocês. No meu caso, me sigam lá nesse arroba aqui, certo? Esse é meu arroba, então tenho que fazer meu merchan também, né? E o Wellington Design, certo? E aqui agora o que é que eu vou fazer, certo? Para complementar isso aqui, vou trazer para cá o Instagram, né? E o WhatsApp. Vocês conseguem essas imagens aí na internet ou lá no pack lá, né? Que eu vou estar disponibilizando aí para vocês, certo? E aqui agora o que a gente vai fazer com a ferramenta varinha mágica, né? A gente vai selecionar aqui, Shift, seleciona de cá, Ctrl J, certo? E apaga a camada original. Mesma coisa aqui no Instagram, certo? Vou apagar o WhatsApp, né? No Instagram, seleciona esse outro e seleciona aqui, Ctrl J, beleza? E aí vocês podem deletar esse, né? Converte esse em objeto inteligente e esse de cá também converte em objeto inteligente, certo? Desculpe, ativa ele, né, primeiro e converte em objeto inteligente, certo? E aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em sobreposição de cor, certo? Sobreposição de cor e deixa essa coloração aí, que foi a coloração que a gente utilizou no texto, certo? Mesma coisa que a gente vai fazer pro Instagram, mas a gente não precisa ir lá e colocar mais uma vez sobreposição de cor, não, só precisa pressionar Alt, clica em efeito e arrasta ele aqui para a camada que você quer. Então a gente duplicou o efeito da outra camada, certo? Então vou reduzir o tamanho aqui dele, né? Vou jogar ele aqui nessa posição, certo? Mais ou menos aqui assim. E o WhatsApp, Ctrl T nele também, reduz o seu tamanho e vamos jogar ele aqui nessa. Desculpe. Oh meu Deus, dá um Enter nele, né? E agora sim, vou conseguir jogar ele para cá. Ctrl T mais uma vez, vou aumentar ele só um pouquinho, né? Beleza? Então ele vai ficar dessa forma aí, certo? Seleciona todos eles, né? Vou vir aqui nessa ferramentazinha aqui, né? Que ele vai fazer o alinhamento de todos eles, certo? Tudo alinhadozinho certinho, Ctrl G, né? E vou colocar aqui contatos, certo? Contatos e aqui vou colocar base, né? Agora o que é que eu faço? Eu pego contatos, certo? Mais uma vez, abro aqui o BG, venho aqui na camada, né? Com os dois selecionados e alinho, beleza? Alinhado, só fechar aqui. Agora eu vou pegar contatos e base, agrupa e bota aqui, roda pé, certo? Roda pé. Pronto. Ctrl H para mostrar os nossos textos, né? Como é que estão. Desculpe, as linhas guias, né? E agora com Ctrl a gente baixa eles aqui, né? Para ficar mais ou menos aqui nessa posição, certo? Lembrando de manter alinhado aqui com as linhas guias. Beleza? Seleciona aqui o SESI, né? Desculpe, vamos selecionar aqui o SESI, né? O logo. E baixa ele um pouco mais, pronto. Então, assim fica a nossa arte, certo? Para vocês que têm o Camera Raw, vocês viram, pessoal, que eu não utilizei o Camera Raw de forma alguma, porque eu sei que algumas pessoas aqui não têm o Camera Raw, certo? Não tem uma versão com Camera Raw. Para você que tem a versão com Camera Raw, né? Aqui agora, só você dá um Ctrl Shift Alt E, né? Converte em objeto inteligente. Quando você dá um Ctrl Shift Alt E, ele vai estar mesclando todas as camadas visíveis, certo? Ctrl Shift A, né? E aqui agora ele vai abrir o Camera Raw para a gente fazer um tratamento final, certo? Mas isso é só para você que tem o Camera Raw, não necessariamente a arte vai precisar que você utilize o câmera, certo? Então aqui só vocês aumentar um pouco a claridade, né, dele, só para dar um contraste a mais, certo? E no restante eu não mexo, certo? A gente já aplicou um granulado, né? Você poderia aplicar o granulado por aqui, mas eu já apliquei de uma forma manual, né? E a nitidez também, se você quiser, você pode aplicar um pouquinho de nitidez, 15 aqui. E ok, certo? Então com o tratamento ele ficou dessa forma aí. Beleza, pessoal? E assim, né? Vou salvar aqui, né? Que eu fiz todo o projeto sem salvar. Vou botar aqui aula, certo? Sem salvar e agora tá salvo, certo? Se perdesse, sinto muito, mas perdeu. Então, pessoal, lembrem, se inscreva no canal, ative o sininho, certo? Para ficar por dentro das aulas. Deixe seu like se você gostou e deixe nos comentários o que você achou dessa aula, certo? E quando vocês fizerem, certo? A versão de vocês, me marque lá no Instagram, certo? Que aí eu reposto vocês também, certo? Desde já, muito obrigado,
certo? Para vocês terem ficado até aqui. Valeu, fui!